todo expoente fracionário ele vai transformar em uma raiz, tá? Então, como é que eu vou escrever isso? Tem uma regrinha. Então, como eu falei, isso aqui vai sempre transformar-se em uma raiz. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com fração. Então, se o expoente é uma fração, isso aqui indica que isso vai modificar para uma raiz. Existe uma regrinha que eu chamo a regrinha do sol, que ela diz o seguinte. Bom, a minha base é 8, eu vou manter. Tá? Isso não altera. Só quem vai ser alterado são esses valores do expoente. Então, nós estamos imaginando que aqui existe um sol. Então, esse termo aqui, o 1 está no sol e o 2 ele está protegido do sol por essa barrinha. Então, quando nós fazemos a inversão, o que acontece? Quem estava na sombra passa para o sol, quem estava no sol passa para a sombra. Tá? Certo? Então, a fração fica igual a raiz quadrada de 8 elevado a 1. Não vai ter raiz exata, tá? Mas o intuito é nós conseguirmos modificar de uma coisa para outra, tá? Mais um exemplo. Então, se eu tenho a fração, agora está elevada a 2 terços. 1/3. Se o expoente é fração, eu sei que vai se transformar em uma raiz. A minha base não altera, continua. E agora eu vou fazer dos expoentes. Se o 1 está no sol, ele vem para a sombra. Se o 3 estava na sombra, daqui, ele vem para cá, para o sol. Então, isso aqui vai ser a raiz cúbica de 2. Colocar 1 aqui no expoente, pode e também não precisa, tá? É irrelevante. Eu posso fazer a volta? Pode. Então, se eu tenho um expoente, uma fração, aqui eu posso transformar em expoente fracionário, se eu tenho uma raiz, tá? A base nunca se altera. E agora eu vou fazer a alteração dos expoentes. O 2 estava na sombra, então ele vem para cá para o sol. O 3 estava no sol, ele agora passa para cá na sombra, tá? Qual o intuito disso, gente? Conseguir entender e saber transformar uma situação dessa em outra, tá? Por quê? Nas propriedades que nós já vimos, tem outros vídeos aí falando sobre propriedades de potenciação. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Então, em uma situação que apareça os termos, só que às vezes aparece uma raiz, às vezes aparece um expoente fracionário. E o que fazer? Então, vai fazendo, aprender a fazer essas transformações é sempre útil, tá? Para conseguir. Se você não consegue resolver de uma forma, aplica uma outra forma de resolver, certo? E se o expoente for fracionário? Bom, se ele é uma fração ou um decimal, quer dizer que esse valor foi dividido. E se ele foi dividido, quer dizer que eu posso escrever isso como sendo uma fração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar o seguinte. 0,5 eu posso escrever isso como sendo uma fração, tá? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2, certo? 1 dividido por 2 é 0,5, é a metade. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 16 elevado a 1 sobre 2. Ah, mas se o expoente for fracionário, eu sei transformar isso aqui em raiz. Então, isso aqui fica raiz de 16. Tem um aqui no sol, vem para cá. Tem um 2 que está na sombra, vem para cá.
Ah, mas a raiz de 16 eu sei quanto é. É 4. Então eu consigo resolver, encontrar o valor exato de um expoente que eu nem tinha ideia de como chegar nisso. Tá? Então, professor, mas eu tenho dificuldade de encontrar nesse formato aqui. Como é que eu vou saber que 0,5 é um meio? Bom, nós podemos usar outros critérios, tá? Vou fazer uma demonstraçãozinha rápida aqui. Então pense assim, 0,5, isso aqui é 5 sobre 10. Ah, como é que eu sei disso? Tem uma casa decimal, então a minha divisão será por 10, porque tem um zero. Tem um videozinho aqui no canal explicando isso, divisão e multiplicação por 10 e por 100 e transformação de decimal em fração, tá? Procure aí se você ficou com dúvida, porque aí você escrevendo isso aqui, ó, 5 sobre 10, isso aqui dá para simplificar por 5. 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5 é 2, por isso que eu chego nesse valor aqui. O termo 3 elevado a 0,4, como é que eu vou fazer isso? O decimal aqui é 0,4, tá? Deixa eu colocar nessa... O decimal aqui é 0,4, então eu vou escrever 0,4, isso é a mesma coisa que o 4, uma casa decimal, dividido por 10. Isso aqui eu consigo simplificar por 2. Isso dá 2 quintos. Não dá para simplificar mais, mas pelo menos eu já cheguei na fração. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 3 elevado a 2 quintos. Tá? Ah, mas eu sei transformar qualquer fração em raiz. Isso vai ser a raiz de 3 elevado a 2 de uma raiz quinta. Tá? Aqui vai ficar... Não vou ter como resolver muito, mas vai ficar a raiz quinta 3 elevado a 2 dá 9. Bom, não consigo resolver isso aqui. Não, essa raiz não é exata, mas... Aí, o intuito não é esse. O intuito é saber transformar daqui para cá. Tá? De um decimal para cá, para a raiz. Certo?